Ok. Bom, então, não era previsto ficar doente, então, mas tudo bem. Por sorte, a gente já está treinado nessa modalidade. Então, nesse curso, eu sou professora coordenadora, porque vai ser dividido em módulos, ou mini curso, módulo, de diferente temática, e vai ter também outros professores de outra, tanto unidade quanto de outra universidade. Você vão ter 2 monitores do Python, que são o Juan Justo, que é da aplicada, e o Thales Couto, que é da computação. Tem o Corrado, que vai ajudar com a parte de modelagem e de análise topológica do dado, e a Gabriela, que vai ajudar com a parte da rede complexa. O Corrado e a Gabriela estão no mestrado lá na Copy Sistema. Aqui, então, essa vai ser a primeira aula. Bora, era para ser 2 aulas, mas vai ser somente essa primeira aula de introdução. Vai ter um mini curso que vai começar a próxima semana com a professora Renata Campos, do Instituto de Microbiologia, que trabalha conosco. Ela já deu esse mini curso em outras disciplinas, então eu coloquei as videoaulas lá no Google Classroom. Todo mundo me deve enviar um e-mail para o Google Classroom. Falando disso, espera que vou colocar novamente o e-mail. FRJ EDO. Não quer pegar EDO. Então, a gente não quer, espera, porque eu não quero pegar EDO. O FRJ, bom, não consigo escrever no chat. edo.ufrj@gmail.com. Não sei porque vai sempre me corrigir. Não gosta de EDO, gosta de... Ok? Então, deve me enviar aqui para poder cadastrar todo mundo lá no Google Classroom. Então, tem o mini curso da Renata. Depois, eu vou dar o mini curso sobre rede complexa, mas é material em conjunto com a professora Cíntia de Oliveira, que já deu um mini curso na nossa disciplina de sistemas dinâmicos e aplicações. Então, também tem 3 videoaulas da professora Cíntia, lá no Google Classroom. O Rafael, da FGV, deveria dar uma aula sobre introdução à análise topológica dos dados. Depois vamos ter um módulo de modelagem, onde vamos ter várias pessoas dando uma aula sobre modelagem matemática na música, a Fátima Artal sobre neurociência, Ivan Cadeia é um aluno de doutorado no Chile, que eu fui orientando, que trabalha agora em problema de reciclagem do plástico. E vai ter Matteo Romano, possivelmente, que trabalha com satélite no espaço. Problema de colisão de satélite, na Bélgica, na Universidade do Mundo. Depois vai ter um mini curso de otimização. A parte introdutória vai ser dada para o professor Vicente Pinto, que foi aluno da Aplicata, que agora está na Rural, e para a Marina Andretta, que é da USP de São Carlos. E depois vamos fechar o curso com a parte de física matemática mais tradicional.
Sim? Olá? Estão aí? Tudo certo. Então, certo. Ok. Então, o tipo de avaliação vai ter lista de exercício para acompanhar cada minicurso. Vai ter 2 testes, somente para ver que você aprenderam algumas das ferramentas. O peso maior vai ser no projeto, onde dessa vez vai ser um pouco o esquema do projeto que vocês já viram no curso de EDO, mas a avaliação vai ser um pouco diferente, ou seja, cada um vai apresentar a sua parte, mas deve ajudar também os outros a apresentar a própria, ou seja, vai ter um peso no trabalho do grupo, no projeto. Não é que cada um pode apresentar a sua parte e pronto. Eu vou pegar um seu na parte que me agrada mais, se é aquela que quer fazer menos, o outro é da sua conta. Não. Todo mundo deve participar no projeto mesmo dos outros e ter uma parte de avaliação do projeto como conjunto, ok? Depois eu vou dar na próxima aula todos os pesos aqui, mas, ok? Bom, a parte do Python, você vai ter, parte do Python vai ser em sala de aula, por isso temos a nossa sala NAD com laptop, tem 29 laptops lá. Eles falaram que eventualmente pode procurar um outro, e cada um tem o seu laptop. Então, tem computador, tem ar-condicionado, tem tudo. Bom, então, perguntas antes que começamos o tópico de hoje? Não? Professora, Fala. Sim, fala. com relação aos projetos, serão projetos ligados aos minicursos? Ou a senhora vai Sim, escolher e... são projetos ligados aos módulos. Claro que tem um mini curso de modelagem matemática que tem vários exemplos. A ideia é que você possa consultar um dos professores para desenvolver. A gente vai apresentar para você tema de projeto, tá bom? Projetos são dados, não é para você escolher, tá bom? Ok. Tá bom. Então, modelagem matemática. Então, o que é modelagem matemática? Então, em geral, é bom ver o que é um modelo. Tem bastante, até entre os físicos, tem bastante confusão nesse conceito. Às vezes, você vai confundir o modelo com a realidade. A gente vai ver que o modelo, a gente vai escolher algumas características de alguns fenômenos. André Luiz, já falei da avaliação, eu vou dar as quotas, já falei, vai funcionar com teste, lista e projeto. As proporções vou dar na próxima aula, tá bom? Okay, tá bom. Então, a gente vai estudar um fenômeno, sempre que estuda um fenômeno, a gente deve selecionar quais perguntas responder ou se focalizar naquele fenômeno. Então, fazendo isso, nós selecionamos, vamos simplificar a nossa visão daquele fenômeno e vamos poder modelar aquele aspecto que a gente quer estudar. Então, todos os modelos não são a realidade, não são o fenômeno em si. A gravidade, a gente vai ver. A lei da gravidade é uma simplificação do que a gente, da realidade em si, respeito ao fenômeno gravidade, por exemplo, porque tem gravidade sobre a Terra, porque estamos sobre a Terra, estamos voando no espaço, etc, etc. Tem mais que um modelo para o mesmo fenômeno. Tem
Então, qual é a utilidade da modelização matemática? A gente vai ver que é uma utilidade preditiva. Eu vou poder fazer um modelo para poder fazer predições e responder algumas perguntas a mais que não estavam podendo responder antes. Como construir um modelo? A gente vai ver que vamos ter vários tipos de modelagem, vamos ter uma modelagem teórica, vamos ter uma modelagem empírica. O modelo, do ponto de vista matemático, pode ser de vários tipos. Tem modelo também a multiescala, como exemplo do corpo humano. A gente vai, por exemplo, quando vai ser estudar a eficacidade de uma molécula, de um medicamento para combater o câncer. O câncer mesmo, ali, a nível microscópico, está agindo dentro de uma célula. Aquele medicamento vai, eventualmente, atrapalhar o desenvolvimento do câncer dentro da célula cancerígena, daquele grupo de célula. Mas nós estamos tomando o medicamento a nível do corpo. Então, vamos ingerir o medicamento a nível do corpo e se precisa fazer uma modelagem multiescala, como do corpo eu vou, a dinâmica do corpo, absorver aquele medicamento, vai chegar no tecido de célula envolvida naquele tecido e como vou chegar naquela célula. Então, tem pelo menos 3 níveis de escala diferente. Como julgar, como a gente falou, como tem vários tipos de modelos, como julgar se o modelo é melhor ou de um outro modelo. Aí vai ver, por exemplo, experimento, eficacidade, qual dá um erro menor de predição, etc. Então, tem toda a parte de comparar diferentes modelos e qual é o intervalo de validade, porque cada modelo é válido dentro de um contexto, que pode ser espaço, tempo, etc. Bom, isso é somente para resumir coisa que vamos debater, porque isso é como uma lista de coisas que vocês devem pensar quando fazer modelagem. E é uma lista muito reduzida, porque tem muito mais aspecto. Bom, então, para começar, por exemplo, quando vai fazer biomatemática, a gente não está estudando isso tipo, não quer chegar a estudar uma girafa fractal, né? Porque tem esta também na matemática, e eu conheço muito bem os fratais. Aí vou querer ver todo mundo, qualquer coisa, como se fosse um fratal. Aí também não vai. Você, quando faz modelagem, deve ter várias ferramentas que algumas vão ser mais adaptadas para um tipo de fenômeno, outra para outro. Também, às vezes, matemático quero, como diz, simplificar demais, não? E vai usar, essa é uma brincadeira, uma vaca esférica. Vamos supor que tem um conjunto de vacas, um conjunto de esferas, não? Bom, então, como a gente acabou de falar, o modelo é uma representação da realidade. Temos vários modelos possíveis para um dado fenômeno, e cada modelo é uma boa representação em algum intervalo de tempo e espaço. E isso vai ser validado por experimento, observações, etc. Bom, por que eu falo isso? Porque um exemplo disso foi em 2010, quando saiu a Revolução, foi em agosto, saiu nos jornais do mundo inteiro. Na Itália foi isso o título: Newton errou, a gravidade não existe. Gente, assim, o que significa a gravidade não existe? Isso é
às vezes, falta de se comunicar com o mundo científico e com o jornalista, essa falta de comunicação. Claramente, por que esta frase, Newton errou, a gravidade não existe, está errada? Eu já pergunto para você. O que está errado nessa afirmação? Gente? Sim? Lá, estão aí? Estão aí? É que eu não consegui pensar numa resposta convincente. Vamos ver. A gente está na Terra, está voando no espaço ou não está na Terra? Então, a atração gravitacional existe, não? Existe. Existe, porque, assim, definir a atração gravitacional como dois corpos, não? Mas o que o jornalista quer dizer? O que outros disseram melhor? Talvez o modelo de Newton, ele queria dizer que o modelo de Newton talvez fosse errado. Mas é errado o modelo de Newton? Até nessa definição está errada essa afirmação, porque é um modelo que foi comprovado pelo experimento. Então, é um modelo que tem uma sua validade. Vamos lembrar que a lei de Newton é uma simplificação. Então, dentro dos parâmetros dentro dos experimentos, foi testado, é um modelo. Agora, o que saiu em agosto de 2010? Saiu outro modelo. Foi um professor que, não sei se é antes ou depois, foi para Princeton, o modelo probabilístico, que pode coexistir? Pode coexistir. Então, a gente poderia ter dois modelos, até que acho que foi aqui foi o cara, Eric Verlinde. Pode existir um outro modelo a ser assim, usando as leis da termodinâmica, a lei da termodinâmica. Pode existir outro modelo para o mesmo fenômeno? Pode. Isso não significa que não poderia existir um modelo newtoniano. Então, já Newton se esvalhado, Newton errou, não está correto. Agora, tem a pergunta qual modelo é melhor. Isso é uma pergunta muito legítima. Qual modelo é melhor? Aí vai ser o modelo que vai ser mais preciso quando testar experimentalmente. Entenderam este ponto? Sim, sim. Entendeu? Bom, e agora vamos também a diferentes tipos de modelagem. Modelo empírico e modelo teórico, e eu passei para você, porque isso é muito pouco discutido no livro de texto, o livro do Rossi e do Juan. É um dos poucos livros que, antes toda essa data science, começaram a fazer esse ponto. Tem uma modelagem empírica e tem uma modelagem teórica. A modelagem empírica é baseada em axiomas, ou postulado, ou hipótese de trabalho. São todas a mesma coisa. É como quando vocês estudaram o que é uma geometria euclidiana. Você foram definir 5 axiomas, o conjunto desses 5 axiomas leva à construção da geometria euclidiana, está definindo a geometria euclidiana, toda a construção que se faz acima daqueles 5 axiomas. Todos os modelos empíricos são como aquela construção. Você vai supor, para conhecimento do fenômeno, algumas hipóteses de trabalho e vai construir
o modelo acima dessas hipóteses. É como uma casa, a fundamenta da sua casa que você vai construir. Você pode me dar um exemplo, até que você não sabe que já conhece um exemplo desse tipo de construção? Na física, vou ajudar, na física. Vocês fizeram Física 1? Sim. Sim. Então, Física 1, vamos ver. Qual foi? Alguns não. Bom, então, em Física 1, você vão ver, espero, pelo menos nos velhos tempos, você começa com a mecânica, você começa com as leis de Newton. Ouviram falar das leis de Newton, pelo menos, não? As leis de Newton? Sim. Bom, então, as leis de Newton são 3 leis, não? Tem a primeira lei que fala que o corpo, considerando um sistema dito inercial, isso também se precisa definir o que é um sistema inercial, um corpo que não é sujeito à força, ou fica em estado parado, ou em um movimento retilíneo uniforme. A segunda é F igual a ma, a famosa, não? Que é a força igual massa vezes aceleração. Aquela massa como coeficiente de proporcionalidade da inércia à força. E tem o terceiro, que é a lei de ação e reação. Então, essas 3 que a gente chama de lei da mecânica, quando eu fui fazer Física 1, eu sempre tive como um pequeno mal-estar, porque eu não compreendia como eu iria derivar aquelas leis. Assim, eu como vou demonstrar essas leis. De fato, estas leis eram os axiomas da mecânica, eram os postulados fundamentais daquela mecânica. Aí, estes postulados são bons ou não? Depende do contexto. No nosso espaço físico euclidiano, aqueles são bons axiomas para as leis das mecânicas. São comprovados para experimentos no laboratório, etc, etc. Talvez, se eu mudar o tipo de geometria do espaço, talvez não vão ser tão bons axiomas para qualquer tipo de geometria do espaço. Então, já lá você tem um primeiro exemplo de modelagem teórica, okay? As leis de Newton. Então, os modelos empíricos, por outro lado, não são fundados sobre conhecimento de um fenômeno, mas somente são baseados sobre análise de dados. Então, aquele modelo chamado empírico tem como ponto de partida um processo sistemático de medição. Dele tira-se conclusões e forma-se uma equação que vincula as grandezas de interesse envolvida. Não são estabelecidas hipóteses a priori. Então, são fundamentalmente diferentes dos modelos teóricos. Okay? Então, vamos ver 2 exemplos. Ficou claro? Ficou claro a distinção? Vamos ver mais isso com exemplo. Porque isso é fundamental. Eventualmente, as 2 coisas são como 2 almas de um fenômeno. Você quer tanto a parte empírica quanto a parte teórica se complementar, ok? A lei do decadimento radioativo e o crescimento da bateria. Então, a lei do decadimento radioativo, bom, vai ser parecido àquele da bateria. Vamos lá. Crescimento de bateria. Aqui tem a E. coli. Este é um experimento em laboratório, como foi feito. Tem um substrato com elemento nutritivo para os bactérias. Então, os bactérias vão
vão comer este elemento, e a própria bactéria vai se duplicar, não? Então, o que faz aqui, a gente está simplesmente medindo quantas bactérias tem no substrato. É essa curva aqui por baixo, essa aqui, essa curva aqui, esta é a curva dos bactérias, ok? Esse tempo, etc. E a gente observa um certo tipo de comportamento, ok? Então, a gente pode fazer o fit, por exemplo, desta primeira parte, ok? E pode, por exemplo, dizer que, no primeiro momento, tinha um crescimento exponencial, e depois o que aconteceu aqui? Ficou meio que linear, né? Ou Meio foi saturando, não? Foi meio saturando. Primeiramente foi crescendo muito rápido, e depois foi saturando. Mas lembra que aqui a gente não está, quando a gente olha somente os dados, a gente não vai fazer, não vai pensar o que está acontecendo. Quero fazer o fit deste comportamento. Se a gente olhar até aqui, eu iria dizer que tem um crescimento tipo exponencial. Aí, nem como ela é radioativa, que no caso é um decaimento, a gente vai dizer que esse tipo de comportamento é uma equação linear, cuja solução... Então, espera, não sei se aqui... porque vai ser assim, dn... Aí eu quero preguiça de pegar o laptop, espera lá pegar o laptop que está do outro lado. A derivada, dn de t, ok? Igual, o quê? Vai ser igual a n, a população, vezes uma constante, ok? Então, isso seria o comportamento de um crescimento positivo, no caso do decaimento, aquela constante seria negativa. Então, a gente vai simplesmente fazer o fit dessa curva. No modelo teórico, não. No modelo teórico, e nem como a gente foi discutir até pouco com a lei de Newton, você vai fazer hipótese de trabalho, ou axioma, ou postulado, baseado no conhecimento do fenômeno. A gente vai ver esse crescimento bacteriano da mesma maneira, mas pode ter mais que um modelo para isso, pode ser mais que um modelo para o mesmo fenômeno, ok? Então, mais uma vez, antes de ver isso na aplicação dos bactérias, mais uma vez, uma boa representação, um modelo, uma boa representação da realidade somente a uma data escala, ok? Se a gente vai ver o exemplo da gravidade, a gente tem F igual a MA, não? Sobre a superfície da Terra, sobre a própria superfície, F igual a mg, não? A famosa G, que a gente vai medir como constante acima da superfície terrestre, mas já se a gente vê a interação entre os planetas do sistema solar, a gente tem que a F vai virar M1, M2, G, constante de gravidade, aqui R é o raio vetor, aqui seria em magnitude dividido R quadrado, mas então este G, este corpo, o lugar de ser fora no sistema solar, fosse sobre a superfície terrestre, este Gzinho iria ser este fator aqui, onde agora este Rzinho seria o Rzão, o raio da Terra, mais a altura da nossa pessoa acima da superfície terrestre, que é muito pequena, aquela H respeito ao raio da Terra. Então, por isso, este termo, para os corpos que estão acima da Terra, muito próximo da Terra, vira este G. Sim?
Está vendo? Professora, pode repetir mais uma vez, por favor? Então, vamos lá. Espera que eu vou tentar conectar no meu laptop, que é melhor. Porque esse é um ponto bem importante de ver como, quando a gente vai para outra escada, como cada modelo deve se encaixar no outro. Espera um segundo, né? Eu vou abrir o meu laptop aqui. Espera um segundo. Momento. Um momentinho. Vou conectar o laptop. Pode sempre perguntar, porque tudo isso são muita coisa que é... Não sei. Ok. Ops. Ok. Então, vamos lá. A gente está vendo... Então, a gente tem dois... Tem, por exemplo, a Terra e a Lua, não? Aqui tem a distância entre o centro da Terra e o centro da Lua. Vamos chamar de R. Qual é a força? A força aqui é da Lua respeito à Terra, eu vou chamar de M1, seria o M da Lua, seria G, M2 da Terra, o módulo, se a gente for pegar o módulo diretamente, dividido, este é 2. Estão de acordo? Sim. Agora a gente vai sobre a Terra. Então, vamos lá. O lugar de estar na Lua, a gente é na Terra. Ops, espera, ficou um pouco. Ok? E agora a gente aqui, acima da Terra. Ok? Então, aqui tem esse raio. Entre nós, isso vai ser a nossa altura. Hzinho, esse vai ser Rzão. Então, o Rzinho daqui seria Rzão mais Hzinho. O centro de gravidade do nosso corpo respeito ao centro da Terra. O Rzinho seria o H mais R. Concorda que o Hzinho é muito pequeno respeito ao Rzão. Sim, sim. Então, de fato, esse daqui é desprezível. Então,
de fato, esse daqui é o nosso G de gravidade. F igual mg. Esse daqui é o que essa é a massa da Terra, a constante universal, isso era de fato o razão quadrado. Então, esta lei, este modelo de atração dos corpos que funciona para o sistema solar, em uma escala da Terra, do ser acima da Terra, se reduz em um modelo mais simples. Esse. É como as bonecas russas, uma encaixa na outra. Essa é a lei mais geral, essa é uma simplificação dentro desse contexto. Estou acima da Terra, H pequeno. Sim? Lá? Lá? Sim? Ficou mais claro ou não? Ficou assim, obrigado. Tranquilo. Tá. Uhum. Desculpa. Aqui está. Ok. Então, aqui temos que esse é o modelo mais geral, que pode se reduzir a este modelo mais simples em uma escada da Terra, ok? Por outro lado, esse modelo que a gente pensa ser mais geral, que é mais geral dentro do sistema solar, já não é mais suficiente quando a gente vai pensar a como se curva o raio de luz, etc, etc. Esse modelo não dá conta desse fenômeno da curvatura do raio de luz. Quem dá conta é o modelo de relatividade geral, que por si, no limite no relativístico, deve conter esta outra lei. Então, é como se fosse todas bonecas. Esse é o modelo ainda mais geral, que no limite vai conter esse modelo daqui, que em outro limite vai conter esse modelo daqui. Ok? Como a nossa bonequinha russa. Cada um tem uma validade. Não faria sentido usar a relatividade geral para um modelo mais complexo para explicar a atração dos planetas em geral. O sistema solar funciona bastante bem com esse modelo aqui, ok? Então, você sempre tenta usar o modelo mais simples para aquele contexto, ok? Bom, modelagem teórica, então, voltamos ao nosso crescimento dos bactérios. A gente, antes, viu um fit da curva simplesmente empírico. Eu vou medir quantas bactérias são lá, e vou ver que tem esta fase aqui, não sei porquê, estou observando. Agora, aqui, eu vou estudar o problema do ponto de vista teórico, vou fazer hipótese de trabalho. Então, a gente sabe agora, conhecimento biológico, como vai se duplicar a bactéria, como é o crescimento, porque sabe que vai, primeiramente, replicar o DNA, a célula vai se elongar, vai eventualmente se dividir em duas filhas, ok? Em duas células. Então, a gente agora tem esse conhecimento que de uma vou gerar duas, ok? Então, isso se chama de fissão binária, o mecanismo mais comum de replicação celular em bactéria. Então, sabendo isso, vai ter assim, um ciclo de 1 a 2,
que vai ser a minha unidade de tempo. Então, eu posso agora fazer o modelo em função dos números dos ciclos, não? Aqui tem um vídeo bem legal. Então, quantas células eu tenho? No início eu tenho uma, depois de um ciclo, essa se dividiu em 2, depois de outro ciclo, cada uma se dividiu em 2, vou ter 4, e depois de outro ciclo, cada uma se dividiu em outros 2, vou ter 8. Então, a gente vai poder chegar a este nosso modelo, N número de ciclo, N0 é a população inicial de célula, quantas células tem no ciclo N, N0 vezes 2N, 2 potência N. Concorda? Aham. Então, isso vai dar conta daquele crescimento exponencial, aqui que a gente está lendo aqui, vai dar conta desse daqui. Mas a gente sabe que depois tem esse daqui, não? E, de fato, o que acontece? Sempre estudando mais e pensando mais por quê, não? Tem esse crescimento exponencial, tem uma fase estacionária e depois tem a fase da morte celular. Por quê? Porque, vamos ver, a célula é um organismo vivente, desculpa, a bactéria é um organismo vivente que, como todo organismo, come e produz o quê? Somente come, cresce, vai produzir, digamos, lixo orgânico, não? Então, o que acontece aqui? Quando aqui a nossa população cresce, no começo, toda célula tem comida ao redor. Comida ao redor. Mas o que acontece já nesta fase aqui? Consiga ver? Você consegue ver bem? Espera. O que acontece nessa fase aqui? A célula que está aqui no meio consiga chegar na comida? A comida está aqui fora, não é? Olá? Não consegue. Não consegue. Então, tem, primeiramente, alguma célula que não consiga chegar à alimentação, que está por fora, e tem também outro aspecto, que tem a produção de lixo tóxico para as células que estão aqui dentro, que são mais afetadas. A célula aqui fora encontra um ambiente mais limpo e com comida. E a célula aqui dentro não. Então, começa a ter a morte desta bactéria aqui dentro, das bactérias que são mais dentro deste grupo das bactérias. E por isso começa a ter esta morte. Okay? Eventualmente aqui a morte vai também acontecer porque as bactérias vão crescer tanto que vão preencher todo aquele espaço, não vai ter mais comida, então não vai ter mais comida para ninguém, e por cima o ambiente ficou muito poluído. Então, por isso, de fato, tem esta fase de morte. Então, o tipo de modelo, nosso modelo, aquele modelo 2 potência N, era válido, tem validade? Sim, na fase exponencial. Na fase, quando eu colocava pouca bactéria, tinha muito nutriente, e a população podia crescer feliz. Mas depois tem a fase de saturação, que a gente vai ver que vai ter outro modelo, e a fase de morte, que vai ter ainda outro modelo. Então, cada fase tem um modelo diferente. Tá bom? Bom,
Ok, gente, bom, vamos fazer isso, depois vamos fazer uma pausa de 5 minutos. Qual é a utilidade da modelagem matemática? Aí, do parte do biólogo, a parte da biologia, a biologia agora, claro, com o Covid, sobre isso, tem mais interação entre os matemáticos e biólogos, etc., mas sempre tive uma certa desconfiança, até porque o biólogo não aprende muito esse pensamento de modelagem teórica, modelagem empírica, se confunde um pouco os dois aspectos e eles tendem, por tradição, fazer uma modelagem empírica muito altamente descritiva, ok? Que rende um pouco mais difícil o lado, vai chegar um modelo que seria matematicamente muito complicado. Mas, do ponto de vista, por exemplo, da gravidade, como se chegou na gravidade? Então, primeiramente, tive experimento de Robert Hooke, que ficou com esta hipótese em uma carta a Newton que a lei entre dois corpos fosse inversamente proporcional ao quadrado da distância. Vai, depois de completar esta lei, vai se completar com a lei que a gente conhece, F igual M1 M2 sobre R quadrado G, não? Se chega a ter um sistema de equações diferenciais, o cálculo infinitesimal de Newton e Leibniz, então, permite de ter uma teoria. Com essa teoria, você pode fazer predições. Por exemplo, por que Newton teve tanto poder no século XVII? Porque conseguiu predir um eclipse de sol. Agora a gente está acostumado a essa coisa, mas na época era tipo black magic. Então, a gente pode fazer predições de novas observações. E essa pode ou não ser verificada, ok? Então, esse caminho da modelização para conseguir fazer predições e novas observações. Bom, do ponto de vista sempre do modelo empírico, o primeiro modelo populacional foi aquele de Malthus, no final do século XIX. Por quê? Porque era o início da era industrial e tinha a necessidade de predizer o crescimento da população. Aí foi observado o crescimento da população, essa era a população americana, e como para o decaimento, se fez um fit, foi visto que esse tipo de curva iria fitar com esse tipo de equação, que a solução dessa equação é um crescimento exponencial. Então, esse é outro exemplo de modelo empírico. Vou observar, fit, qual é a curva que vai me dar, a equação diferencial que vai me dar essa solução, uma equação linear. Espera que... Tem pergunta? Sim? Entenderam? Sim. Bom, então, Robert Malthus, esse era um economista inglês do século. Bom, outra modelagem, a gente vai atacar isso depois, vamos fazer 5 minutos de pausa, que vamos falar tanto do Loca-Voltaire, como o modelo presa-predador, quanto do problema dos coelhinhos, dos números do Fibonacci, que vão ser todos exemplos de modelagem teórica, tá bom? Vamos fazer uns 5 minutos, vai tomar um café, e a gente volta, tá bom? Tá legal. Beleza. Ok. Gente.
O Art é um sistema operacional feito para os usuários customizarem assim no seu core, no seu núcleo. Então, não faria sentido eu fazer uma review da minha instalação, sendo que todas as pessoas que vão usar o Art poderiam ter experiências completamente diferentes do que... A instalação está aparecendo aqui, né? Voltamos, gente. Então, Sim, sim. Vamos lá. Então, voltamos. Então, vamos ver agora o resumido, porque depois vocês vão ver muito mais isso. O Ruan está preparando um modelo em Python para você depois brincar com esse modelo presa-predator. Então, isso vai ser bem resumido. Então, o modelo presa-predator foi um modelo que foi inicialmente proposto por Alfred Locke na teoria de reações químicas. Então, veja bem como um modelo até pode ser útil para diferentes tipos de contexto, ok? Então, foi um modelo que foi reação química autocatalítica em 1910. E depois, o próprio Locke estendeu o modelo para sistemas orgânicos em 1920. Ele usou para o modelo de planta, interação entre planta e uma planta, uma espécie animal herbívora. Ao mesmo tempo, até porque isso também acontece na ciência, ao mesmo tempo tem outra pessoa que vai chegar no mesmo modelo, e foi o Vito Volterra, matemático e físico italiano, que chegou em 1926 nesse modelo sobre um estudo de população de peixes. Aí a história do Vito Volterra, que é matemático, estava casado com a filha de Umberto d'Ancona. Então, o Umberto d'Ancona tinha observado um certo fenômeno no mercado do peixe de Trieste. Tem o Trieste aqui. Espera, deixa eu ver. Essa é a Itália, e aqui está Trieste, muito próxima da Croácia. Okay? Essa cidade é uma cidade de mar, onde tem o Instituto de... não apareceu não, pessoal. Ah, não está aparecendo? Está no slide de modelagem teórica 2. Como é que é? Esquisita, sabe? Espera, vou. Porque num computador aparece, no outro aparece. Espera um segundo, tá? Não sei o que aconteceu. Vamos lá. Então, esse aqui estava falando que... espera, vou gravar, tinha esquecido de gravar. Então, esse é o famoso Locke, Alfred Locke, que, como eu disse, chegou no modelo de Locke-Volterra através de um estudo na modelagem de reação química autocatalítica, em 1910, e somente em 1920 pensou de usar este mesmo modelo para sistemas orgânicos, especialmente numa interação de uma espécie de planta e uma espécie animal herbívora que iria comer aquela planta. E depois, falei que em 1926, o Vito Volterra, que era matemático físico italiano, chegou naquele mesmo modelo para outro caminho. O caminho foi o caminho para uma pergunta do sogro, Umberto d'Ancona, que foi observando um fenômeno curioso que tinha acontecido no mercado do peixe
em Trieste. Então, Trieste é uma cidade aqui, dá para ver a Itália. Trieste é uma cidade aqui, bem no cantinho da Itália, perto de Venezia. É uma cidade de mar, onde, por outra coisa, tem o Instituto de Física Teórica, e tem uma escola Assisa, muito boa para doutorado. E eu passei lá 6 meses para fazer a minha dissertação de mestrado, graduação lá, foi muito bom. Enfim, então, ele tinha observado que no mercado do peixe, durante o período da guerra, da Primeira Guerra, 1914-18, tive um aumento do mercado das espécies de tubarões, ou seja, se pescava mais tubarões. E isso porque tinha mais tubarões no mar. E por que durante a guerra tinha mais tubarões no mar que antes ou depois da guerra? Então, isso era tipo de curva que o Humberto d'Ancona tinha observado. Essa era a abundância relativa desses tubarões antes da guerra, que iria subir, pegar um pico e depois decrescer. Então, digamos, eram os níveis antes da guerra, e tinha esta subida de tubarões durante o período da guerra. Então, por que tem mais tubarões durante a guerra que antes ou depois da guerra? Essa foi a pergunta. Então, crescimento durante a guerra, decrescimento depois da guerra. E aí, esses são os tubarões, com os peixinhos, pode ver que normalmente eles comem os outros peixinhos. Aí vem Vitor Volterra, que formalizou a dinâmica do peixinho do tubarões no modelo que a gente conhece hoje em dia através de equações diferenciais. Okay? Então, aqui esse modelo. N é o número de presa, P é o número de predadores. E eu já coloquei no Google Classroom um capítulo, eu vou colocar 2 capítulos, acho que eu coloquei somente um. Um do livro do Tang, que é o livro de modelagem matemática, que é usado da Universidade de Washington, usado nos cursos de Washington. E outro é o livro do Marcotte, que tem 2 capítulos sobre análise dessa modelagem. Esse modelo aqui, esse modelo com alguns, esse modelo básico, o capítulo 7 do código, o capítulo 8 vai considerar uma implementação, e tem mais que uma implementação, um dos projetos ATES vai ser outro tipo de implementação desse modelo, mas, enfim, o que o modelo está falando para a gente? Aqui, o lado esquerdo, temos a derivada, que são a taxa de variação da presa, dN de T, e aqui, dP de T, a taxa de variação dos predadores, do número de predadores. E do lado direito, que tem na primeira equação, tem que esse tipo de crescimento de população, tipo Malthus, que a gente já viu, que o crescimento da presa sem predadores seria tipo exponencial, ou seja, o mar é um espaço infinito, tem recurso, tem tudo que é comida. Espera um segundo. Interrompê-la, mas também acho que eu estou na mesma situação. Oi. Estou parado na tela onde tem o rosto do... Também acho que eu tô na mesma. Oi, gente. Tá bom? Okay. E aqui, depois, aqui tem a interação da presa com o predador, ou seja, qual é a possibilidade da presa, do predador pegar a presa, seria esta, com essa constante C. Essa constante C vai dizer qual é a habilidade ou não da presa de escapar do predador também, ok? Isso R vai ser a capacidade reprodutiva da presa. E aqui tem o fato quanto o predador vai beneficiar de
comer cada presa, ou seja, a eficiência, não? Pode imaginar que tem presa mais ou menos grande. Professora, Sim. com licença, a sua tela tá travada, eu acho. Ah, gente, como é possível? Por que está sempre travando? Ah, me avisa, porque eu não estou vendo isso. Não entendo por que travou. Me avisa logo, porque eu não estou vendo. Eu estou olhando um computador. Agora sim, agora sim. Então, vamos lá. Desculpa, gente, mas me avisa logo, porque eu não sei por que está acontecendo isso. Então, vamos lá. Equação de Lotka-Volterra. Então, aqui tem a taxa de variação da presa e aqui a taxa de variação dos predadores. Este primeiro termo à direita da primeira equação é aquela equação de Malthus, ou seja, a presa sem predador iria crescer exponencialmente. Aqui estamos no mar aberto, tem comida, ou seja, aquela presa vai ter, sei lá, herbívora, vai ter o que ela precisa para se sustentar. Aqui o que não estamos já nesse primeiro momento, justamente não estamos dando conta da possível competição entre presas, que seria uma implementação que você vai considerar. Aqui somente a presa vive num mundo ideal sem um predador. Aí vem a presença do predador, o encontro do presa com o predador. Isto se está apresentando quanto a presa reage a se esconder ou não do predador. Isto C pode ser mais ou menos grande. Este Bzinho representa quanto, como se diz? Quanto comer aquela presa rendeu para o predador, não? Porque pode ser que a gente tenha um predador muito grande e deve comer muita, como aqui, o tubarão, espero que vai aqui, o tubarão vai dever comer muito peixinho para se sustentar, não? Então, isso tem a ver com esse bezinho. Ficou claro? Sim? Está vendo, não? Sim. Professora, só uma pergunta. Sim, O modelo é a simplificação da realidade, não é? Porque sim. Sim, é sempre uma curva aproximada que a gente considera, né? Sempre sim, uma equação isso é aproximada. totalmente aproximado, porque vocês vão considerar depois um dos exercícios, como eu disse, vai ter exercício, lista de exercício que você pode até fazer em pequeno grupo, porque a ideia é que você tenha uma discussão, uma conversa, vem com mais perguntas até, não? Sobre a implementação desse modelo, considerando outros fatores, como, por exemplo, competição entre empresas. Aqui, nesse modelo, não tem competição entre empresas. Como aqui, não tem morte natural dessa presa. Mas a morte natural está incluída em R. Pode ser, porque essa R pode ser a soma do nascimento e da morte. Tá bom. Como aqui, esse mesinho pode ter a morte e o nascimento dos predadores. Mas não tem um termo de competição entre presas. Como aqui, não tem um termo de competição entre predadores. Pode-se imaginar que tem mais que dois tubarões que querem comer o mesmo peixinho, não? Se tiver muito poucos peixes, isso vai depender de quantos peixes estão no mar, não é? Aqui, nesta imagem, tem muito peixe, tem comida para todo mundo, mas se não tiver tantos peixes, não? E tem muitos outros fatores, justamente, este é super simplificado, mas qual foi a pergunta? Aí que a gente deve ser tocar, é simplificado, mas suficiente para responder de maneira qualitativa à pergunta que foi posta: por que tem mais peixe durante a guerra que fora da... Por que tem mais tubarões, ou seja, predadores, durante a guerra que fora da guerra? Esse modelo dá uma indicação que, mesmo sendo simples, dá para poder responder a essa pergunta,
Quem foi que perguntou? Desculpa, perdi. Olá? Quem foi que perguntou? O Renan? Fui Sim. eu. Sim, entendeu? É sempre bom se focar em qual é a pergunta principal. Não vai responder a todas as perguntas, mas vai poder responder a pergunta principal, ok? Deve focar sobre algum aspecto para chegar no modelo mais simples. Se tiver outro aspecto que você quer estudar, deve complicar o modelo, não tem como. Mas vamos ver como esse modelo mais simples. É Então, igual aquele exemplo da lei de Newton. Aquele exemplo da lei de Newton, aquele exemplo é a lei de Newton, foram as hipóteses como os axiomas para construir a mecânica, aquela mecânica do dia a dia da gente, não? As leis da mecânica, ok? Mas, num ambiente euclidiano, experimenta acima da superfície da Terra, etc., etc., ok? Talvez se a gente vê em outro tipo de contexto geométrico, no espaço curvo, será que isso é sempre válido? Entende? Então, voltamos aqui. Então, se a gente vai estudar este modelo, você vai fazer algum exercício, vamos ver que ele vai, nesse modelo, pode ter coexistência de presa e predador, vai ter um comportamento oscilante sob algumas condições iniciais, e estes parâmetros, os parâmetros do modelo vão indicar, nesse contexto de coexistência, qual vai ser o número médio de presa e de predadores, que vai ser dado em função destes parâmetros do modelo. Bom, uma primeira coisa, então, vamos lá. Uma primeira coisa que você deve aprender a fazer, aqui nesse modelo, por exemplo, se a gente tivesse uma população, vamos num contexto real. Eu tenho um número de... Vou medir no experimento, na observação, e eu tenho um número em função do tempo, tenho um número de presa, tenho um número de predadores, e eu quero fazer o fit desse parâmetro, que são 4 parâmetros, para um modelo de 2 equações. Bom, são muitos parâmetros, sendo que a gente tem somente 2 séries temporais. Será que eu posso reduzir os números, posso fazer uma redução do número de parâmetros? Será que todos esses parâmetros são indispensáveis? Aí vem na primeira coisa que a gente vai aprender a fazer, que é o que se chama de análise adimensional. Então, vou tentar encontrar alguns material para você sobre isso, mas vamos ver com esse exemplo, vamos ver concretamente nesse exemplo. Vamos ver a primeira equação. O que temos do lado esquerdo? Quais são as dimensões do que vemos do lado esquerdo? Aqui temos um número de animais, de indivíduo, eu vou chamar com A para indicar animais, que vai ser aqui em cima, dividido pelo tempo. Então, a dimensão do que está ao lado esquerdo vai ser número de animais dividido pelo tempo, que deve ser a dimensão de todos os termos do lado direito da equação, porque vai ser o mesmo objeto, uma coisa igual a outra, deve ser da mesma espécie. Então, isto vai ter a dimensão do número de animais. Então, por consequência, este Rzinho vai ter a dimensão de 1 sobre o tempo. Ou seja, está dizendo, em média, quanto varia em função do tempo. É 1 sobre o tempo, na frequência, isso R. Agora, aqui já temos que C está multiplicado com NP. Se tudo isso tem uma dimensão de A sobre o tempo, o C, aqui temos A ao quadrado, não?
o C deve ter dimensão de 1 sobre o tempo dividido para o número animal. Então, per unidade de tempo, per animal. Consegue enxergar isso? Acho que é o que Sim, faz sim. sentido. Sim, ok? Então, já você pode ver que estes parâmetros não têm as mesmas dimensões. São natureza um pouco distinta. Um é per unidade de tempo, outro é por unidade de tempo e per animal, ok? Bom, aí a gente vai querer enxergar, se for possível, ter variáveis que são, o N, que são sem dimensões, ok? Aí como vamos fazer isso? Uma maneira de fazer isso, tem vários caminhos, mas ontem, falando com a sua coroa, chegamos a essa, vai fatorar o RN aqui, e fatorando o RN aqui, a equação vai ficar RN 1 menos CPR. Agora, você vai ver que 1 é um número, por natureza, é adimensional. Esse daqui, você vai ver que tudo isso daqui, o que está do lado RPR, não tem dimensões, não? Porque o C tinha dimensão 1 sobre o tempo, número de animais, que vai ser, o animais vai se cancelar com isso, e 1 sobre o tempo vai se cancelar com R. Então, vamos começar a definir essa nova variável y igual a CPR, que seria o número de predadores visto de maneira adimensional. A mesma maneira, a gente pode fazer com a segunda equação. A gente aqui tem igualmente a variável B, que tem dimensões de 1 sobre o tempo, número de animais, e a variável M, o parâmetro M, que tem a dimensão de 1 sobre o tempo. Okay? Então, como no outro caso, vamos fatorar MP nessa equação. Fatoramos MP, aqui dentro da parêntese vai permanecer aqui B sobre MN, que vai ser adimensional, e vamos definir essa nova variável x igual B sobre MN, que vai ser uma nova variável que vai representar o número de presas de maneira adimensionais. Aí, quando vai substituir, vai reexpressar n em função de x, e aqui p em função de y, quando você vai fazer toda esta conta, vai chegar nesse sistema de equações. Olha que maravilha, porque agora quantos parâmetros temos? 2. Temos 2 parâmetros somente. Ok? Então, tem muita menos ambiguidade aqui, é muito mais, se pode tratar de maneira mais simples. O tipo de análise matematicamente depende menos, porque os parâmetros agora, os essenciais são realmente 2. E a gente aqui, agora, o que, respeito a nessa nova variáveis, a gente pode já ver que pode falar de ponto de equilíbrio. Vamos lembrar, você lembra de EDO? Quais são os pontos de equilíbrio desse sistema? Você lembra como a gente encontrava os pontos de equilíbrio no sistema de 2 equações? Esse vai dever revisar. Como a gente encontrar o ponto de equilíbrio? O que é um ponto de equilíbrio? Ou um estado de equilíbrio, vamos dizer, uma solução de equilíbrio, a gente deve dizer. Eu vou colocar lá o capítulo, acho que não sei se já coloquei, mas vou colocar o capítulo 1 do COT, sobre todas essas definições. Então, esse é um sistema de equações diferenciais, é um sistema autônomo, vamos lembrar, não depende do tempo,
explicitamente. Se a gente aqui colocar condições iniciais, x0, ops, a condição inicial, gente, espera. Vou pegar do outro lado, como eu posso fazer? Se a gente pegar condições iniciais aqui, espera aqui. Vamos colocar a condição inicial x0 para a primeira e para a segunda, y0, y0, ok? Se a gente vai pegar esta condição inicial, as duas condições iniciais, um tempo zero, t0, o que é uma solução de equilíbrio? Gente, espera um segundo aqui, né? Sim, desculpa, estava respondendo aqui. É quando a gente vai pegar a primeira equação igual a zero, vai ver onde as duas equações são zero ao mesmo tempo, porque todos os valores de x, y, onde a primeira equação é zero, vai me identificar uma curva no espaço x, y. Essa vai evidenciar outra curva no espaço x, y. A gente vai ver onde duas curvas, ou duas mais curvas, se cruzam. Então, em particular, essa daqui, y igual a 1, vai ser uma possibilidade para a primeira, e x igual a 1 vai ser uma possibilidade para a segunda. Então, isso estão representando exatamente essa daqui, todos os pontos de x igual a 1, a derivada de y de t igual a 0, e todos os pontos aqui onde y igual a 1, a primeira derivada é igual a 0. E as duas se cruzam neste ponto, que é um dos pontos de equilíbrio. Concorda? Outro ponto de equilíbrio seria quando x é igual a 0. Aqui, x é igual a 0. Ops. E y igual a 0. É essa aqui. Então, tem essa outra curva que se cruzam nesse ponto aqui. Então, pode ver que, de fato, temos somente esses dois pontos de equilíbrio. Agora, o que se pode fazer, então, o que está designado aqui, que a gente vai também trabalhar através do Python, você podia também trabalhar através do Maple, que a gente não tem, são estes campos vetores, campo de direções. O que estão falando este campo, esta flechinha, por exemplo, aqui, se eu fazer essa flechinha aqui, exatamente essa linha, ela seria vertical. O que está representado? Vamos ver aqui, quando y igual a 1, esta é 0, mas não necessariamente esse é 0. Então, aqui, no meu vetor de derivada, teria uma componente 0, e aqui seria uma componente diferente de 0, b. E se eu vou ficar acima do x igual a 1, aqui pela direita deste ponto x igual a 1, esse aqui vai ser positivo. Então, vai ser uma flecha assim, positiva. Sim? Consiga ver? Se eu vou calcular, esse daqui, se eu vou enxergar esse daqui como um vetor, essas são as componentes, em particular eu vou avaliar ao longo dessas linhas, dá para ver o sentido dessas flechinhas, observando o valor desse daqui. Eu mesmo aqui, ao longo desta curva aqui, agora é x igual a 1, que é 0, então é a segunda componente que é 0, e a primeira é diferente de 0, e pode ver que são agora, exatamente aqui, vai ser um vetor horizontal, ao longo desta isóclina. Então, o computador, quando faz o campo de direções, vai calcular exatamente
as duas componentes deste vetor em cada ponto do espaço físico. A trajetória, a solução desse sistema é tangente, é uma curva tangente a estas flechinhas, ok? É assim que você pode visualizar numericamente o comportamento das suas trajetórias, ok? Essa é uma ferramenta que, quando você tem um sistema de equações bidimensionais, logo joga no computador, pode enxergar o comportamento, entenderam? Sim, né? Gente, olá? Sim. Sim? Bom, então, voltando ao problema da pesca. Esse era o modelo sem pesca. Se eu acrescentar o efeito do pescador, o pescador está removendo, está tirando os peixinhos, menos HN, e os predadores, menos HP. Então, eu já posso modificar o meu modelo inicial com esse modelo que vai incluir a pesca. Mas agora, esse modelo, eu posso fatorar o efeito da pesca aqui. Esse modelo vira parecido ao modelo originário com os coeficientes modificados. E agora, quando eu vou calcular novamente o número médio aqui de peixinho e de tubarões, você vai ver que quando tem o pescador, tem mais peixinho e menos tubarões. Então, esse cenário com a pesca seria o cenário antes e depois da guerra. Por quê? Porque os pescadores foram chamados para a guerra. Esse seria o cenário mais durante a guerra, com menos pescadores, ou seja, aqui foi retirada a pesca. Então, de maneira qualitativa, o Victor Volterra, com esse modelo bem simples, conseguia mostrar que o efeito da pesca iria resultar em ter mais peixinho e menos tubarões. Sim? Se você aqui procurar quais são os pontos de equilíbrio aqui dentro, outra maneira de ver, iria dar, esse iria ser um ponto de equilíbrio, esse vai ser outro ponto de equilíbrio, que coincide também com a população média, ok? Porque a gente vê esse tipo de comportamento oscilatório, como já falamos aqui acima. Comportamento oscilatório, cuja média é exatamente o ponto de equilíbrio. Se você quiser, aqui vai ter um comportamento oscilatório e o valor médio vai ser aquele centro desses círculos. Ok? Sim? Sim, gente? Sim ou não? Sim. Bom, depois você vai ver, vou passar o material, você vai... Bom, esse modelo, claramente, depois foi usado para muitas outras coisas, foi usado para Raposa Coelho, ficou mais conhecido para Raposa Coelho que para peixinho e tubarões. Então, mais que uma vez, a gente tem experimento, observações, vai formalizar o modelo, vai fazer do modelo, vai estudar a teoria, usando propriedade matemática, etc., e isso vai permitir de fazer predições e novas observações. Esse é o tipo de ciclo, ok? Bom, aí tem a famosa frase all models are wrong, but some are useful. Porque realmente como? Porque are wrong, porque são errados, porque não são realidade. Não? Eles são na simplificação, então não vão ser exatamente aquela coisa. E aqui, no caso dos peixinhos, como a Renan falou antes, por exemplo, a gente não incluiu nas equações o fato que pode ter mais que um predador.
Os famosos, os queridos golfinhos também comem os peixinhos, não somente os tubarões. Olha, esses são mais bonitinhos, mas eles também são predadores, ok? Então, pode ter mais que um predador, então a gente deve, no caso, incluir também o efeito do golfinho, e seria um modelo com 3 equações, já complica bastante. E tem outra coisa a mais, deterioração do ambiente. A presa, mesmo sem predadores, pode sofrer de poluição, de plástico. A gente já viu várias, a tortuga, o canudo. Então, o ambiente não é tão ideal como a gente imaginava para o crescimento exponencial da presa sem predador. Isso poderia ser, você poderia dar conta disso em algumas situações. Ok? Então, todos os modelos são errados. O que importa são as perguntas que a gente quer responder e como a gente vai responder da maneira mais simples possível. Sim? Gente, você está muito quieto. Em sala de aula, esse curso deve ser debate, ok? Você deve pensar nesse curso. Sim? Olá? Sim. Sim. Tudo bem, professor. Ok, tá bom. Bom, então, o matemático aplicado, como vocês, que seja matemática aplicada, engenharia matemática, etc. Então, para fazer modelagem matemática, deve ter várias ferramentas à sua disposição, porque dependendo do problema, vai ter uma ferramenta mais adequada para aquele tipo de problema. Então, quando se fala de interdisciplinaridade, não é somente ir falar com o físico, com o biólogo, com o engenheiro, não é somente ir falar com pessoa fora da matemática. É também, dentro da própria matemática, poder falar com pessoas de diferentes áreas, porque você precisa saber muita matemática para enxergar qual é a melhor opção para aquele problema que vocês estão estudando. Okay? Então, aqui, isso, por exemplo, no caso, esse é um exemplo da rede, quando a gente faz epidemiologia com o grupo da gente. Bom, epidemiologia genética é ligada à modelagem. A gente faz modelagem com sistema dinâmico. Sistema dinâmico, naturalmente, como está feito em rede, quando, por exemplo, estuda Covid em diferentes municipalidades, ou estado, ou regiões. Aí vem uma parte de análise de dados. Agora, o que a gente está usando de ferramenta para análise de dados é a análise topológica dos dados. A análise topológica dos dados, quando a gente vai fazer rede, vai ver que está ligado à topologia e à álgebra. Então, pode ver como a gente está já sistema dinâmico, álgebra, topologia, rede complexa. A gente deve falar com todas essas pessoas de diferente área para poder aprender ferramenta para poder fazer a nossa pesquisa. Bom, outra observação. Quando a gente fala de modelagem teórica e análise de dados, você precisa ver o que a gente pretende modelar e o que os dados estão apresentando. A gente, frequentemente, por exemplo, na epidemiologia se fala, os dados são ruins, mas vamos ver que tipo de dados a gente está usando. Por exemplo, no caso do Covid, aqueles dados que a gente recebe do Ministério da Saúde, aquele dado que a gente usa para fazer toda a nossa modelagem, são respeito a quando a pessoa doente chega no posto de saúde ou no hospital.
ela vai entrar no sistema quando ela vai procurar o médico. A gente, felizmente, tem o caso do professor Juan. Alguém chegou a conhecer o professor Juan Lopes? Sim, não? Aquele do livro, do Rossi e do Juan. Ninguém chegou a conhecer? Eu sei quem é, mas nunca conversei com ele. Isso. Então, o professor Juan, ele, infelizmente, foi para o hospital quando já estava morrendo. Então, ele chegou no hospital, ele morreu, então foi para condições muito graves e morreu menos de 24 horas depois. Foi muito triste. Então, o que aconteceu? Que ele entrou no sistema de saúde, aquele dado, notificação, um dia, óbito, depois de 24 horas. Se a gente usasse esse tipo de dado para deduzir a dinâmica da epidemia, seria certa ou seria errado? Ele chegou no hospital quando já estava muito doente. Morreu um dia depois, menos que um dia depois. Se eu basear o meu conhecimento da epidemia somente acima daqueles dados, iria entender que tem pessoas que se infectaram e morreram 24 horas depois. Estaria errado, não é? Porque, de fato, quando ele se infectou, se infectou aqui. Somente que ele esperou todo este tempo antes de chegar ao hospital. Não é? Então, quando a gente faz a modelagem teórica, quando a gente faz aquele sistema de equações, a gente vai dizer, aqui o meu dado inicial, aqui tem o meu início do sintoma. O modelo teórico, ele começa aqui e dá conta dessa evolução. Os dados que a gente tive para o COVID começam aqui, de quando a pessoa foi procurar o médico e vai para frente. Então, as duas não estão representando exatamente o mesmo tipo de dinâmica. Conseguem enxergar isso? Sim. Então, precisamos distinguir os modelos que representam a dinâmica epidêmica de evolução da doença, o nosso modelo teórico, com a condição inicial, o início dos sintomas, etc., dos modelos que representam a evolução dos dados. Às vezes, a gente precisa casar os dois, mas é uma limitação. Os dados e o modelo teórico não estão representando a mesma coisa. Porque, às vezes, alguns dessa pessoa falam, eu acho que o início do sintoma foi, sei lá, 10 dias antes. Às vezes, a gente tem essa informação, mas a maioria das vezes a gente não tem essa informação nos bancos dos dados. Okay? Então, precisa bem ser ciente da limitação e do que os dados estão representando. Com o grupo dos seus colegas, a gente está usando exatamente, está estudando a evolução dos dados, como sim, separado do modelo teórico, para ver o que a gente consegue enxergar a partir da análise dos dados, que é a modelagem dos dados. Bom, agora, somente 5 minutinhos, que eu vou deixar um exercício, me dá 10 minutos para falar um momento de Fibonacci, que é outro exemplo de modelo de modelagem teórica. É o modelo de reprodução de Coelho que gerou depois o conhecido número de Fibonacci. Isso está uma referência é o capítulo 1 do livro do Tung, e também tem a apresentação da Eliane, da sua colega na matemática aplicada, que ajudou a preparar isso faz alguns anos atrás. Então, somente rapidamente, Leonardo de Pisa, conhecido como Fibonacci, nasceu ao redor do
1870, em Pisa, você sabe onde morreu? Aparentemente Pisa, em 1250. Pisa, na época de quando Leonardo nasceu, era o máximo da sua potência militar e comercial no mar Mediterrâneo. Aqui está Pisa, aqui está a Itália, que na época estava dividida entre várias regiões, cidades de estado, etc. Aqui tem Verona, Venécia, etc. Então, nesta época, a República de Pisa era rica, poderosa. Isso foi a época, 3 anos depois do nascimento do Fibonacci, foi a construção da conhecida Torre de Pisa. Essa famosa torre um pouco torta, que é uma atração turística. Então, ao redor de 1192, o pai de Fibonacci foi enviado da República a dirigir um balcão comercial a eu não sei pronunciar, Berraia, que é um porto da África do Norte, aqui África do Norte. Aqui. Ele começou a levar o filho nestas expedições, e o filho, Leonardo, começou a aprender diferentes idiomas. Então, deve saber que na época, o que tinha acontecido? Tinha acontecido que antes mesmo um século antes, tinha sido vários séculos, durante séculos anteriores, tinha sido muito desenvolvimento durante a época grega, romana, muitos avanços científicos, filosóficos, especialmente dos gregos, e todo esse conhecimento tinha sido juntado na Biblioteca da Alessandria, em Egito, que pegou fogo, e esse conhecimento foi perdido, muito desse conhecimento foi perdido do lado, digamos, daquela que a gente conhece agora como Europa. Por quê? Porque por esse conhecimento, onde permaneceu no mundo árabe, porque alguns desses escritos foram traduzidos pelo árabe. Agora, o jovem Leonardo, aprendeu todos esses idiomas, aprendeu árabe, e ele não somente foi matemático, mas foi tradutor. Esses matemáticos da época foram também aqueles que falavam árabe e foram capazes de retraduzir, de volta para o latim, os antigos resultados científicos que antes foram perdido neste incêndio da Biblioteca da Alessandria. Então, a grande vantagem do Fibonacci foi, além do amor para a matemática e curiosidade, foi também saber idiomas, no caso, saber o árabe. Ele foi lá que ele aprendeu a numeração, o numerais indo-ás árabe, que você pode ver aqui, com escritura já na época bem parecida o que a gente conhece hoje em dia, o 9, 8, 7, 6, 4, 3, o 2 ficou um pouco Z, mas é muito parecido o 2 que a gente conhece. Enfim, então foi se levar de volta esse conhecimento para o mundo dito ocidental da época, não? Então, ele aprendeu muito nessas viagens de business, como se diz, com o pai, e foi lá que ele desenvolveu. Até que na publicação do Liber Abacati, seria em latim, ele expõe um sistema de numeração e mostra como usar isso para a contabilidade, porque o primeiro interesse, o inicial interesse dele era
comercial, mas pode ver como de uma parte aplicada se consiga depois chegar a utilizo mais desenvolvimento mais teórico também. Então, exigência de business no início. Então, esses números eram melhor para contabilidade no início. E nesse livro, além de contabilidade, dos números, etc., ele vai introduzir, vai falar de dinâmica de população. Por quê? Porque esse era um problema comercial. Ele queria estimar quanto coelho poderia ter no final do ano, quando a gente começar a comprar de coelho. Então, aqui era o problema posto neste livro. Um homem colocou um par de coelho em um lugar, cercado por todos os lados por uma parede. Quantos pares de coelho pode ser gerado a partir deste par ao fim do ano, sabendo que, por mês, aí está a hipótese do modelo, por mês, cada par gera um novo par que se torna produtivo no segundo mês de vida. Essas aqui são as hipóteses de construção do seu modelo. De maneira visual, podemos representar essa hipótese com esse desenho. Desculpa, esse do livro Tunga, do Tunga. Ok? Aí tem um primeiro mês, os coelhinhos são pequenos, chega a ser adulto no segundo mês, aí pode ser produzido, vai aparecer um novo par de coelhinho no terceiro mês. E assim fazendo. Este par de coelhinho vira a ser adulto no mês 4. Entretempo, o primeiro par de coelhinho voltou a produzir o novo par de coelhinho, etc, etc. Então, como representar isso do ponto de vista de um modelo matemático, data estas hipóteses? Ok? Aí vocês vão ver, vão encontrar o modelo. Bom, eu vou dar para você lá um dos primeiros exercícios para vocês fazerem, que vai ver que isto vai ser um modelo. Você pode escrever assim, você pode escrever n mais 2 igual a p, n mais 1, o pn. Isso vai ser que o número de coelho, o tempo n mais 1, depende do número dos pares de coelho. Esse par de coelho n mais 1 vai depender do par de coelho ao tempo n e a n menos 1. Você vai ver este modelo, e eu vou pedir que vocês façam esse exercício em casa, ok? E entrega para início da próxima semana. Aí vão ter ver, vou passar para você alguns material para ver equações, a diferença, que é bem parecida a equações lineares que a gente já viu, para poder resolver esse problema dos coelhinhos do Fibonacci. Tá bom? Tá bom, gente? Legal. Tudo bem, professora. Ok? Então, a ideia é que você comece a se acostumar ao tipo de hipótese, a partir daquela hipótese, como construir um modelo usando ferramentas diferentes. Ok? A próxima aula, a gente vai começar com a professora Renata, que vai falar de DNA, ADN, ARN, sempre em português e inglês, proteína. Então, vamos ter 2 aulas teóricas com ela. Depois, o dia 18, vamos ter uma aula de Python, com o Ruan aqui, e o Thales, possivelmente também, sobre esse modelo do presa-predador e variações do modelo presa-predador. E depois vamos ter outras 2 aulas da Renata no laboratório, brincando com
sequência genômica, Gene Bank e análise filogenética. Você vai aprender a usar este pacote. Olá? Me vê na mente, né? O Jefferson não tem nada a ver com isso, que ele é Olá, a operação dos... Rodrigo, Oh. olá, Perdão. olá. Ok? Ok, gente? Professora, Fala. as aulas da próxima semana serão também no modo remoto? Não, ou será não, eu já falei, Luan, a aula vão ser presenciais. É que hoje eu estou com virose, Ah, sim. é isso, entendeu?